O IPL é uma organização da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos que tem como objetivo promover pesquisas e ações de fomento à leitura. Realiza periodicamente a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, maior e mais completo estudo sobre o comportamento do leitor brasileiro. Olha, o principal objetivo dessa pesquisa é avaliar impactos e orientar ações e políticas públicas em relação ao livro e também à leitura, visando melhorar os indicadores de leitura e o acesso ao livro. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o escritor e educador Edson Gabriel Garcia. Está aqui com a gente em nossos estúdios e também pela plataforma Zoom, a socióloga e coordenadora de pesquisa, Zoara Faila. Bem-vindos os dois aqui, a Zoara e ao Gabriel aqui, o Gabriel está aqui comigo no estúdio e a Zoara via Zoom. Eu já de cara vou, aliás, o Gabriel eu sei que é um cavalheiro, eu vou começar então, né, com a Zoara, claro, né, um cavalheiro aqui, tá com a gente aqui, um prazer te receber, meu garoto, aqui nos nossos estúdios. Olha, eu queria já que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse Instituto do Livro, né, que eu acabei de citar agora. Falar um pouquinho dele, explicar para o nosso telespectador essa questão do livro, da leitura, né, principalmente aqui no Brasil, que eu estava falando antes de começar, até comentei com o Gabriel aqui, que o brasileiro não tem tanto hábito da leitura, né, Zoe? Exatamente, né, a pesquisa que eu acho que é o projeto mais conhecido do Instituto Pro Livro, né? Essa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e que ela acontece a cada 4 anos, desde 2007, e exatamente para, como você já antecipou, né, para a gente conhecer o comportamento leitor dos brasileiros, né? E, infelizmente, né, o que a pesquisa tem mostrado nesses quase 20 anos, né, é que metade dos brasileiros não são leitores, né? Então a gente tem aí alguma melhora nesse tempo, né? Então aumenta um pouco o percentual de leitores, mas, por exemplo, em 2015 a gente teve uma elevação no percentual de leitores, passamos a 56% de leitores no Brasil, né? E a última edição, que é de 2020, já mostrou uma queda novamente, né? Caiu de 56 para 52. E realmente esse é um projeto importante do Instituto Pro Livro, né? Ele tem outros, tem um prêmio voltado para aqueles que promovem a leitura, para projetos de leitura. A gente teve várias instalações aí, em bienais, instalações infantis, né? Mas eu acho que a pesquisa é certamente o projeto mais importante, né? Porque eu acho que a partir da pesquisa você conhece os desafios, né? Onde é que a gente tem que investir para melhorar esses indicadores. Eu acho que é preocupante a gente saber que metade dos brasileiros não são leitores, né? E a gente considera leitor, eu digo que é até bem generoso o nosso conceito, né? Porque a gente considera leitor quem leu até mesmo um trecho de um livro, e aí de qualquer gênero, incluindo bíblias, religiosos, didáticos, né? Num período de 3 meses, né? Então, se a gente considera que metade dos brasileiros não fizeram a leitura nem mesmo de um trecho de livro, né? É preocupante, né? Porque a gente sabe a importância, preocupante e impressionante, né? A importância da literatura na formação. Pois né? Desse não, Zoara, eu tenho dados aqui, olha aqui, ó. Aliás, segundo, né, o Ibope da Inteligência, com dados, isso em 2019, viu, Edson? 2019, gente, está aqui, ó. Olha isso aqui. O brasileiro tem uma média anual de 4,96 livros lidos por habitante. Desses, apenas 2,43 são lidos do começo ao fim. Os países em que as pessoas mais leem, olha só a diferença, é a Finlândia com 14 livros por ano, o Canadá também com 14 e a Coreia do Sul com 10 livros. Quer dizer, é uma diferença, né? Estamos bem abaixo, né? Pois é, exatamente. Não é, Edson? Pois é. Você como educador, você como escritor.
Sim, eu acho que agradecer mais uma vez o convite que a TV Alesp fez para que eu estivesse aqui com vocês conversando sobre um tema que me é muito caro. Eu sou literalmente apaixonado pela questão da leitura e da literatura, acho como pela minha trajetória como educador, como criador de programas de leitura. Que trajetória, né? Eu estou vendo lá, você é autor de livros de literatura infantil, juvenil, né, e didáticos de cidadania, criador também de um programa, né, que é o programa de salas de leitura de escolas municipais aqui do nosso estado de São Paulo, né, também criador de programa Prazer em Ler do Instituto CFA e do SEMPEC. Quer dizer, você tem um vasto currículo aí nessa área, né, de educação, de educador, nem de literatura. Sim, eu acho que é isso que energiza a minha paixão pela leitura, pela literatura, e esse olhar que eu tenho, que é um olhar sempre de alguém muito dentro de escolas, caminhando muito em escolas e verificando como é que é o espaço que a leitura tem na escola, né? Seja entre educandos e educadores, e realmente o Brasil parece que me lembra um pouco a história do mito de Sísifo, né? Você carrega a pedra, está lá em cima, a hora que está lá em cima a pedra, ela desce todo o barranco e começa outra vez a carregar. Parece que a gente não avança nessa questão da leitura. Entra governo, sai governo, joga uma pedrinha aqui, coloca uma questãozinha ali e não avança. Vira e mexe, nós estamos aí com pesquisa, com dados, com informações que são tristes para um país que se queira chamar de um país leitor, Brasil leitor, né? Eu acho que são dados bastante complicados e que passam, eu espero na conversa nossa falar um pouco mais sobre isso, que passam certamente pela relação que nós temos da leitura na escola, como é que a leitura é tratada, é vivida, é vivenciada na escola, né? Eu acho que é fundamental, não dá para desvincular a questão da leitura com o tratamento que é dado à leitura na escola, né? Mas é um panorama complicado, é um panorama difícil, e isso só nos deixa mais à vontade para continuar a luta, né? Falar, olha, tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que do alto dos meus tempos vividos, eu sempre me encontrei apaixonado pela leitura, pela literatura e buscando espaços para colocar isso, fincar em escola, em redes e tal, nessa coisa que a gente chama de políticas públicas para a leitura, né? E a leitura, a educação é primordial em qualquer lugar, em qualquer país, no mundo inteiro. A gente precisa da leitura. A leitura te engrandece, né? A leitura te faz o saber. Então, precisa. Isso não tenha dúvidas. É importantíssimo. O teu trabalho é muito importante nessa, né? Eu costumo dizer, nas minhas idas às escolas, no encerramento de entrevistas, que a meninada me pede sempre, ou às vezes o professor, uma mensagem, a mensagem que eu sempre deixo é dizendo o seguinte, que a leitura faz de nós pessoas melhores. É isso. A leitura nos traz a humanidade que tem dentro de cada um de nós e nos faz mais humanos e pessoas melhores. Eu acho que isso já coloca a questão da importância, da relevância da leitura na vida de todos nós. Sem dúvida. Ô, Zoara, quando e como foi criado o Instituto? Ele foi criado em 2006, né? Passou a funcionar em 2007. Ele era mantido inicialmente por editoras e depois, agora, ele é mantido pelas entidades do livro, pela Câmara Brasileira do Livro, pelo SNEL, que é o sindicato, e pela Abrelivros, que é uma associação voltada aí para os livros didáticos, né? E com uma missão, que você já antecipou, de transformar esse país num país de mais leitores, né? Então, realmente é uma missão desafiadora, né? Porque como o Edson bem falou, quer dizer, a gente sabe que dentro do espaço da escola a gente tem as principais dificuldades, né? Seja porque nós não temos professores leitores, nós não temos bibliotecas escolares. Aliás, o Instituto, o ProLivro, tem uma pesquisa também em bibliotecas escolares, né? Então, a gente queria saber qual é o impacto de uma biblioteca escolar
na aprendizagem dos alunos, né? A gente foi a 500 escolas, naquelas que têm biblioteca, uma biblioteca razoavelmente aparelhada, instalada, com profissional, e a gente verificou que uma biblioteca que atende, né, a esses requisitos está aberta, porque muitas estão fechadas, tem um profissional, especialmente um bibliotecário para atender, tem um acervo atualizado, ela tem um impacto na aprendizagem dos alunos em português e em matemática de cerca de 1 ano e meio. Quer dizer, essas escolas, eles estão 1 ano e meio à frente dos outros, né? Mas, infelizmente, a gente sabe, até por um censo do MEC, que 60% das escolas brasileiras não têm uma biblioteca, né? Então, a gente tem problema na formação desse leitor, por conta de você não ter atividades, não ter professores que são leitores, e você tem problemas no acesso, porque mesmo que o professor queira desenvolver atividades interessantes para despertar o interesse, despertar esse gosto da garotada para a criança, muitas vezes ele não tem esse acervo disponível, né? Às vezes está em caixa, né? A gente tem até outras pesquisas aí que mostram que os livros que vão para a escola muitas vezes ficam nas caixas, não tem essa possibilidade das crianças estarem ali emprestando, lendo, o professor trabalhando com eles, né? Então, realmente, a gente tem muitos desafios, né? Eu acho que o Edson, que visita essas escolas, deve estar sentindo, né, essa realidade quando vai para o espaço da escola, né? A importância de você ter projetos, práticas leitoras pensadas dentro desse espaço da escola e ter uma biblioteca funcionando, aberta. Isso é fundamental, né, para a gente conseguir mudar esses números, reverter esses números, né? E o Instituto é isso, ele está principalmente tentando mapear essas dificuldades, olhar para soluções, né? O que pode dar certo. Quer dizer, essa, vamos dizer, a principal ação, a principal missão do Instituto, né? Como a gente conseguir criar impactos positivos, né, frente a tantos desafios. Porque você, já no começo a gente falando sobre o hábito, né, na leitura, que o brasileiro não tem esse hábito, mas isso se deve mais a quê? Precisa de investimentos na área de políticas públicas para, como citou agora a Zoara, falando da questão do hábito de leitura das bibliotecas que a gente tem. Hoje a gente tem a internet, gente, em que, né, não se tem mais aquela coisa Eu gosto do livro, até por causa do cheiro, viu, Zoara? Eu acho importantíssimo isso, eu sinto, né, mais do que ler um livro na internet, ou de pegar, para mim é primordial a questão do livro, até o cheiro, para mim, me atrai, é uma coisa mais, né, me dá vontade de ler. Não é a mesma coisa você entrar numa internet, né, para ler um livro através daqueles, né, essa tecnologia que a gente tem hoje e que pode usar, né, Zoara? Eu não sei se o Edson tem a mesma opinião minha. Eu queria até saber do Edson, viu, Zoara, antes de você continuar falando, desde quando ele adquiriu até o hábito, né, da leitura. Olha, eu tenho uma história bastante diferente nessa questão, né, de como é que eu me formei leitor. Eu nasci numa cidade muito pequena do interior do estado de São Paulo, chamada Nova Granada, há 74 anos atrás, e que não tinha biblioteca, não tinha banca de jornal, não tinha aliás, não tinha televisão, não tinha... Não era nem questão de ter internet, não tinha biblioteca. Não tinha nada, não tinha nada, né? E os meus pais eram semi-alfabetizados, eu morava na periferia da cidade. Eu vi livros, acho que você já me ouviu contando essa história aqui em algum dos programas. E eu vi livro concreto, esse objeto de papel impresso e tal, pela primeira vez na minha vida, com 11 anos, já no que hoje se chama 6º ano, na minha época era 1º ano da série do ginásio, né? Primeira série ginasial. Quando eu vi, porque o professor de língua portuguesa, era uma tradição curricular que se mantém mais ou menos parecida ainda até hoje, né? Ele fazia indicação da leitura bimestral. E aí ele indicou o livro Iracema, do José de Alencar. Imagina eu, um moleque sem repertório nenhum, filho de pais analfabetos, que a única coisa impressa que aparecia em casa era a página de jornal de 10 dias atrás, que os donos de armazém embrulhavam as coisas que minha mãe comprava lá, né? E eu vi aquilo,
eu falei, livro, né? E aí eu comecei a ler Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e aquilo foi um tijolo na minha cabeça, porque eu não entendia absolutamente nada, né? A única Iracema que eu conhecia era a mulher do farmacêutico lá. E lábios eu sabia o que era, e mel eu sabia que era um produto da abelha, quer dizer, que você juntar essas coisas todas, né? Mas aí eu fui capengando, e lá no que hoje nós chamamos de nono ano do ensino fundamental, que era a quarta série do ensino ginasial, eu entrei numa sala que tinha uma placa escrita biblioteca, mas que nunca funcionou como tal. E, por sorte, um primo meu era bedel lá da escola e já tinha aula vaga naquela época, como tem hoje em escola pública. Tem gente que não sabe até onde que é bedel, hein? Não sabe, né? O inspetor de alunos. Exatamente. Bedel, na minha época também era bedel. Era bedel, é o inspetor de alunos. E ele abria e deixava eu... Vai lá, primo. Então, lá num desses momentos, eu peguei um livro, comecei a folhear, comecei a ler, parece que eu comecei a gostar daquilo, pedi para ele para levar, levei e li 2, 3 vezes, e voltava e pegava o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. E foi aí que eu fui beliscado, que eu fui inoculado por essa coisa maravilhosa que é o prazer pela leitura, né? Jorge Amado, Capitães da Areia. Eu nunca mais, e hoje eu não tenho a menor dúvida em dizer para você que um dos maiores prazeres da minha vida é a leitura. E a leitura entrou assim na minha vida, depois como professor, eu sempre trabalhando leitura, depois como programador de projetos de leitura, tive a oportunidade de criar o programa de salas de leitura das escolas da prefeitura, que é, de longe, o programa mais efetivo de tratamento de leitura e de formação de leitores que se tem notícia no Brasil, e que completou esse ano 40 anos, né, intacto aí, e só formando leitores. E eu acho que cada vez mais eu acreditando que é possível sim formar leitores e que crianças e jovens gostam de ler. A questão é como é que você faz essa coisa chegar, como é que é a mediação, né? Não é com a tela de um computador ou com a tela de um computador, de um celular, que você vai fazer a mediação e fomentar o prazer da leitura. Com certeza não é. É com esse objeto físico mesmo, chamado livro de papel impresso, né? Pelo menos por enquanto. Ainda eu não vejo no horizonte essa coisa de o fim do livro. Eu não vejo ainda. Então eu acho que é isso, tem mais coisas aí, tem na fala da Zoara e na sua, né? Essa coisa de política pública, o que fazer, como criar o ambiente, vamos discutir o que aconteceu com a Lei 12.244 de 2010, do Lula, presidente, e o Haddad, ministro da Educação, em que a lei obrigava em até 10 anos que cada escola, pública ou privada, tivesse uma biblioteca instalada. E essa lei, simplesmente uma das tantas que não pegou. Então acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ela também, né? E eu acho que ouvir um pouco mais a Zoara também, a gente vai fazendo essas intervenções cruzando a fala dela com a minha, né? Eu acho que essa coisa da pesquisa é muito interessante. E tem um dado que depois um sentimento meu com relação às pesquisas, né? Como é que essas coisas são feitas, como é que os professores e os diretores de escola, porque eu fui tanto professor como diretor de escola, como programador de programas em rede, como é que se responde pesquisa, até para a gente ter uma informação, falou, dá para confiar na pesquisa, é verdade isso que está sendo colocado, né? Se você perguntar hoje, aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, que tem muito dinheiro, pelo menos tem dinheiro para muitas coisas, não sei se tem para a educação, porque o governador quer diminuir o dinheiro da educação aqui em São Paulo, mas se você perguntar oficialmente quantas bibliotecas ou quantas salas de leitura, que é um similar da biblioteca, né, tem nas escolas públicas estaduais, da rede estadual no estado, vai aparecer um número altíssimo. E se você fizer uma amostragem e visitar, você vai ver que isso não é verdade, que acontece o que a Zoara falou. Livros em caixas fechadas, livros guardados no cantinho, livros que até ontem tinha num lugar chamado sala de leitura e por conta, sabe-se lá o que, de diminuição de período, de fechamento de salas, de diminuição do tamanho da escola,
esse espaço perdeu, enfim, todas essas coisas que o cara que tomava conta está afastado, não toma mais conta da sala de leitura ou da biblioteca. Não existe biblioteca em nenhuma escola estadual. O que existe são as chamadas salas de leitura, que é uma coisa até para a gente conversar um pouquinho daqui para frente, né? Mas a resposta, o olhar autoritário do Estado, aí o Estado de uma forma genérica, né, o Estado municipal, o Estado estadual e o Estado federal, em cima de quem responde, é uma coisa que vicia a resposta e a gente pode ter uma informação que não é a verdade, que a verdade é mais trágica ainda. Thaís Zoara, isso foi uma cutucada para você agora aí. Então agora é com você falar sobre essa questão da pesquisa também. A Retratos da Leitura, ela é aplicada não em escolas, tá? Ela é uma pesquisa domiciliar. Então, são 8.000 entrevistas em todo o Brasil, são mais de 80 questões, e a partir dos 5 anos, então a gente vai perguntar para aquelas pessoas que entram, né? Aliás, era aplicada pelo IBOP, agora o IBOP mudou de nome, agora é IPEC, mas são questões, você vai sortear por conta de uma amostragem representativa de Brasil, né? E vai perguntar o que ele leu, por que não leu, quais são os títulos, a frequência, o que leu no último mês, o que leu em 3 anos, né, as dificuldades que ele tem, aonde ele acessa os livros, o consumo, enfim, é uma pesquisa muito ampla, né? E acho que é a 5ª edição. Então, a gente, inclusive, mantém a mesma metodologia para poder comparar, para poder construir a série histórica. E eu acredito na confiabilidade, sim, da pesquisa e que a gente pode acreditar nos resultados, né? Então, nós estamos falando de brasileiros, se eles são ou não leitores, e aqueles que são leitores, o que eles leem, porque não leem, né, dificuldades que têm. A pesquisa em biblioteca, sim, nós aplicamos nas escolas, né? E aí respondia o professor, respondia o diretor, respondia o coordenador pedagógico ou bibliotecário, né? E com base em Prova Brasil e IDEB. Então, a gente cruzava todos os dados informados pelo entrevistado com dados desses sistemas de avaliação, né, do ensino. Enfim, eu acho que a pesquisa estatística, né, ela tem, quer dizer, eu acho que a dificuldade talvez, você trabalhar você tem perguntas objetivas, mas, né, aquele que é entrevistado, ele apresenta, quer dizer, você tenta até checar algumas questões, né? Porque ele diz que leu o livro, depois você pergunta o autor, depois você pergunta o título, né? Então, a gente faz até algumas checagens para ver se de fato ele leu um livro, né, naquele período. Mas é isso, né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, na pesquisa, a Bíblia é o livro mais citado, né? E eu realmente acho que muitos citam a Bíblia por conta, para não dizer que não leu nada, né? Apesar da gente ter visto de 2015 para 2020 um aumento percentual grande de leitores de livros religiosos, né? E aí a gente pergunta a religião, e principalmente os pentecostais, né, estão lendo mais, apesar da gente ter livros religiosos aí, espíritas, que aparecem desde a primeira edição, católicos e agora todos os evangélicos, né? Mas, enfim, a gente tenta fazer checagens internas, né? Mas eu acredito, por conta principalmente da Bíblia, né, que não dá para você checar se leu ou se não leu, que o índice é muito pior do que esse, né? Porque a gente considera leitor quem leu um trecho da Bíblia. Então, infelizmente, eu acho que a nossa realidade é pior, né? Agora, a gente estava falando da importância da mediação e do livro impresso, né? A própria pesquisa mostra que as pessoas preferem o livro impresso ainda, né? Mesmo aquele que já teve um contato com o livro digital, com o e-book, ainda prefere o livro impresso, né? Então, essa coisa do cheiro, essa coisa de você ter um contato com o livro, parece que ainda é muito presente, né, naquele que é leitor, né, ele prefere o livro impresso.
A gente está sentindo alguma mudança, a gente aplicou a pesquisa também nas bienais de São Paulo e do Rio, e estão surgindo algumas mudanças aí, principalmente com essa garotada, né? Que primeiro, quando você pergunta o livro que foi lido e quem influenciou por conta, quem o levou a ter interesse por aquele livro, comprar aquele livro, e hoje a gente está vendo um papel muito grande aí de motivação a partir de influenciadores, dos booktokers, né? Principalmente na faixa dos 18 aos 24 anos, e esse pessoal é quem mais lê livro digital. Agora, acho que é importante a gente trazer um outro dado, né? O Edson falou da importância da mediação, né? Ela é fundamental na formação, no despertar do interesse pela leitura, e realmente não é a tela que vai fazer isso, né? A gente tem visto até aí a própria Finlândia, alguns países que têm, né, mais investimento aí em pesquisas na área da educação. Em pesquisas e leitura, exatamente. Eles estão abolindo, né, dentro das escolas o uso de internet, de telas, né, porque a gente sabe que, independente da questão da leitura, né, ela acaba te criando muitos estímulos ao mesmo tempo. E isso dificulta, né, a concentração, né, que é fundamental para uma leitura, para você realmente entrar dentro daquela história, para você vivenciar as emoções daquele personagem. Quer dizer, se você tem uma tela que o tempo todo tá te chamando para uma rede social, para uma outra coisa, você não consegue ter uma concentração necessária, né, para realmente você absorver aquela história, ou até, se a gente pensar num livro didático, né, para estar absorvendo aquele conteúdo, né. Então isso já está sendo abolido em vários países que têm aí uma avaliação, nessas avaliações internacionais, estão nos primeiros lugares das avaliações internacionais, né. Então realmente é bem complicado, até aqui em São Paulo, né, a gente tinha aí um secretário falando em abolir o livro impresso, o livro digital. Quer dizer, isso vai na contramão dos lugares que estão investindo. Total. Joara, a gente precisa fazer, eu vou fazer um intervalo, a gente vai continuar falando sobre isso, com certeza. A gente vai para um breve intervalo, inclusive na volta, né, a gente continua com esse papo aqui, né, com essa conversa que você, né, não finalizou ainda, e voltamos para falar mais sobre o Instituto, né, de Pesquisas e também sobre a leitura. Voltamos já já. Bom, estamos de volta com o Alesp Cidadania, aqui em nossos estúdios, eu recebendo o nosso escritor, o Edson Gabriel Garcia, e a Zoara também, que está através da plataforma Zoom, a gente batendo esse papo, conversando sobre literatura, sobre leitura, melhor dizendo, e também do Instituto de Pesquisa, né, que é coordenado pela socióloga Zoara Faila. A Zoara estava falando, até para emendar agora, o Gabriel, sobre essa questão do livro didático, né, do secretário, né, de Educação aí, quase conseguindo extinguir aí o livro didático. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, Sérgio, aliás, recentíssimo, né? Nós estamos falando de coisas de 4 meses atrás, né? Em que o empresário que ocupa hoje a cadeira de secretário de Educação do Estado de São Paulo, o estado mais rico, ele queria simplesmente tirar os livros didáticos, que é um programa do MEC que já tem mais de 20 anos, que é a possibilidade, e a qualidade dos livros didáticos que nós temos hoje é muito, muito boa. Eu fui autor de livros didáticos há uns 20 e poucos anos atrás. O rigor que se tem hoje, a qualidade que se tem no livro didático hoje, é muito melhor do que foi na época que eu escrevi. O livro didático hoje é uma mini enciclopédia, inclusive com links para ir para cá, ir para lá, ver vídeo, acessar a internet. Então, e aqui em São Paulo, o estado mais rico, queria simplesmente acabar com isso e implantar só
o texto virtual. Quando a Zoara já falou e lembrou bem, Zoara, em muitos lugares obrigado. estão diminuindo o tempo de exposição dos alunos à tela. Só um pouquinho de esquerda, mas tá bom já. Sim, sim. Ninguém tem paciência para isso. A visão, quer dizer, ainda mais criança. Que já desde pequena. Os professores aqui do Estado de São Paulo reclamando, mas a Secretaria da Educação, que já é uma característica da anterior também, do antigo secretário Roscielli, que não ouve. Eles decidem lá, um grupinho de comando, decidem, ponto final, e não ouvem o reclamo, não ouvem a experiência, não ouvem a voz da rede, né? E os professores dizendo, olha, a gente não aguenta, os alunos, não é nem a questão de ter ou não ter rede, de ter aparelho, não é nem isso, que isso é um outro episódio, mas essa coisa assim, daquela chatice o tempo todo, de você o tempo todo ter que mudar para cá, vila, põe não sei o que e tal. Eu acho que esse exemplo do Estado de São Paulo movimentou muita gente, inclusive a Abrale, citada pela Zoara, que é a Associação de... depois você repete, Zoara, por favor, o nome direito, é a Associação Brasileira de Editores e Autores de Livros Educativos, né, que são os autores, que é uma potência, porque o movimento que nós temos aqui no Brasil de grandes capitais, empresas de capital estrangeiro, vindo para o Brasil e comprando as editoras brasileiras por conta do mercado do livro didático, é uma outra história que não cabe conversar aqui agora, que é uma outra questão, mas uma entidade poderosíssima que entrou, mobilizou autores, editores, professores, e a Assembleia foi palco disso. Nos últimos anos, talvez um dos movimentos mais fortes para dizer, senhor secretário, ouça as pessoas, senhor secretário, países mais avançados que o nosso na questão da educação, da leitura, estão voltando atrás e revendo essas práticas, senhor secretário, saiba que está dando um passo equivocadíssimo, porque o que ele queria era, não quero, porque ele teria condição de chegar e dizer, tenho que comprar as plataformas de fulano, ciclano, beltrano e tal, e entupir, assediar a professorada aí com isso, né? Então esse é um episódio recente que mostra como é que as coisas, a ausência de política pública. Você tem uma política pública, uma das poucas na área da educação exitosa, que é a política do livro didático, de distribuição, ela é sem dúvida nenhuma, e nós estamos falando de São Paulo, mas imagina, tem lugares do Brasil que o único livro que chega na mão do menino e da menina é esse livro didático com qualidade, é o único que chega. E aí a gente, aqui em São Paulo, que sempre foi pioneiros em práticas de vanguarda, numa atitude retrógrada dessa de falar, não, vamos acabar com o livro de papel, vamos tirar o livro de papel, mas eu acho que ele teve a resposta e teve que voltar rapidinho, pianinho, voltar e aceitar que o livro didático fica. O que a gente precisa acompanhar é o ano que vem, os livros chegando, que esses livros sejam usados e não encostados. Tá? Porque também tem isso, né? Não é só a compra, temos que acompanhar isso também. Mas isso mostra bem, e é um assunto interessante, que eu acho que a Zoara pode falar bastante disso também, que é o problema de ausência de políticas públicas duradouras. Quando a gente fala de política pública, e nós estamos aqui numa casa que é uma casa de política, né? Uma casa de legislatura, uma casa que cuida disso, nós estamos falando de coisas duradouras, não importa se o presidente é esse, aquele ou outro, a política pública, ela não é de governo, ela é de Estado, então nós deveríamos ter, e a gente não tem isso, aí nós estamos vendo agora, quando o Temer foi presidente, ele mudou, sem ouvir ninguém, a toque de caixa, e criou esse negócio chamado o novo ensino médio, que não é nem novo nem velho, é uma coisa esdrúxula, que agora todo mundo reclamando, está mudando outra vez. Cadê a política pública que sustenta isso? Cadê as vozes das pessoas aparecendo para discutir isso? Né? Que esse negócio maluco de itinerários, que tinha gente ensinando a fazer brigadeiro, como se isso fosse matéria substantiva do ensino médio. Né? Então, essa coisa da ausência de política pública na educação é uma coisa muito complicada. E, por tabela, a ausência de políticas públicas para a leitura também. Nós temos aprovado no Estado de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, política estadual e política municipal para a leitura, mas elas não avançam. Elas não avançam. São Paulo tem, acho que desde a época da Erundina, que eu trabalhei no governo da Erundina,
Desde a época da Erundina, São Paulo tem 50 e poucas bibliotecas municipais, a cidade de São Paulo. A população quase que, sei lá, aumentou mais, eu não tenho de cabeça, mas aumentou muito de Erundina para cá, esses 30 e poucos anos, e não se criou nenhuma outra biblioteca. Pelo contrário, há pouco tempo atrás tinha um movimento aí para fechar algumas bibliotecas, né? Então, assim, essa ausência de política pública para a área da leitura e da literatura é uma coisa muito visível, muito clara e muito pesada e que dificulta muito. Você nunca sabe, né, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que deve, o que não vai. Isso reflete, inclusive, nos nossos professores hoje, que são professores que praticamente não leem, eles não são leitores. O livro não é só o aluno. O aluno, né? Não é só o estudante, o aluno que está nessa... Que esse também é reflexo um pouco de toda a estrutura da escola. O que a escola oferece para ele, ele responde à escola. Que no começo, quando você disse, que você perguntou, a gente ainda, espero que dê tempo de falar um pouco, né? O que é preciso para você criar um leitor? Se você não tem se você não tem um espaço, se você não tem um acervo, e se você não tem um mediador preparado para fazer a mediação, a leitura não vai acontecer. A leitura não vai acontecer. Então, uma coisa interessante também a gente falar um pouco sobre isso, né? Que esbarra nisso política pública da leitura. Mas deixa eu ver o que a Zoara tem a dizer, a falar, até para concluir o raciocínio dela, né, do bloco anterior, Zoara. Oi. Pois eu acho que, e mesmo quando a gente tem, eu acho que falta, né, na verdade, um grande guarda-chuva das políticas públicas, né? Porque você tem o PNLD, né? Então os livros vão para as escolas, né? Como o Edson falou, mas a gente não tem uma outra política de formação dos professores para uso, especialmente dos livros de literatura, né? E a gente verificou, inclusive na própria pesquisa, a gente pergunta para aqueles que se declaram professores, né, o que eles estão lendo, qual foi a última leitura, qual é a frequência. E o perfil leitor do professor, daquele que lê, né, é muito parecido com o do brasileiro. O que ele lê? Ele lê livro religioso, ele lê autoajuda. Como é que com esse repertório de leitura ele vai desenvolver práticas leitoras dentro do espaço da escola, né? Para crianças, para adolescentes, né? O Edson falou isso, a importância da mediação, né? A mediação, você tem não só que oferecer uma seleção de livros que possam interessar aquela idade, né? Aquela área de comunidade, enfim, você tem que escolher livros que possam ser significativos para aquela garotada, né? Então, você tem que ter um repertório para fazer essa seleção. E, além disso, você tem que ter lido. Porque para você desenvolver práticas, né, compartilhar experiências, despertar o interesse dessa garotada pela leitura daquele livro que está sendo proposto, né, trabalhar com eles a leitura, né, a construção daquele personagem, das emoções que circularam a partir daquela leitura. Quer dizer, tudo isso são ações, são práticas de mediação que, de fato, conseguem despertar o interesse da garotada, né? E acho importante, a gente não falou isso, mas não diretamente, mas essa garotada, quando você pergunta o que vocês estão fazendo, eles estão na internet, eles estão na rede social. Então, isso está roubando o espaço do livro. Então, se você não desenvolve atividades que sejam atraentes, mobilizadoras para essa garotada, para que ele tenha interesse na leitura daquele livro, ele vai ficar na rede social, ele vai ficar nos games, né? A garotadinha mais jovem, do Fundamental 1, ela está nos games, nos vídeos, né? E depois, a partir dos 12, 13 anos, que ele vai lá para as redes sociais. Agora, uma coisa que tem mais um ponto que eu queria falar sobre as políticas públicas, né? Porque às vezes você tem a política, que é o caso da universalização das bibliotecas escolares, como o Edson lembrou, que venceu em 2020, e nós temos 60% das escolas sem biblioteca escolar. Então a política estava lá, né? O que falta é vontade política para que ela seja implementada. Então você tem políticas debatidas, interessantes,
né, aprovadas por todos os especialistas daquela área, mas não é implementada, não tem vontade política do prefeito, do governador para implementar aquela política, não tem orçamento para implementar aquela política, né? Ela não vai para o plano orçamentário, enfim. Né? Eu acho que não basta ter, é importante você ter política pensada de uma forma global, como um programa que una tudo, né? Não basta eu só mandar livro, eu tenho que ter a formação do professor, e a gente sabe que o professor não, além dele, ele não lê, mas ele também não tem uma formação para desenvolver essa mediação no espaço de sala de aula. Ele não é um professor leitor e ele não tem essa habilidade da mediação, né? Então, se você não olhar para todos esses lados, vamos dizer, né, do desafio da formação leitora, então formação do professor, acesso, né, não adianta, né? Você pode ter uma política maravilhosa, como era a universalização das bibliotecas, e se tivesse conseguido biblioteca em todas as escolas, você não tem bibliotecário, você não tem um atendente formado para estar atendendo, né? Enfim, né? Parece que a gente olha no picadinho, né? As coisas acontecem assim no picadinho. Né? Eu voltei para a história da política e passei por cima de uma coisa que eu acho que é importante, que é essa garotada, né? Muito voltada para esse mundo digital. Né? E esse é um grande desafio. Né? Você pode, assim, o pessoal fala, não, né, você não pode negar, isso está aí sim, né? Mas eu acho que ou você usa isso como uma ferramenta, né, de aproximação da leitura, aproximação do livro, né, ou de fato isso vai afastar essa garotada do livro. Né? E isso também tem aí outros estudos, outros especialistas mostrando o quanto isso é complicado, né, não só para a formação leitora, né, mas você tem a hiperatividade, você tem vários problemas surgindo por conta dessa garotada o tempo todo recebendo estímulos, né, por diferentes linguagens, sons, imagens, e o dia todo vivendo isso, né? Então, eu acho que são dois pontos importantes, né? O que eu pergunto agora ao Edson, inclusive, nesse raciocínio, né, da Zohara agora, sobre a questão da internet, né, Zohara? Essa garotada toda aí voltada para a questão de jogos, games, né, essas coisas, e depois redes sociais, quando está um pouquinho maior. A pergunta que eu faço a você, professor, vou até te chamar de professor, porque você é professor mesmo, escritor, professor, o que precisa, o que é necessário para se fazer, para se formar um leitor, Edson? Então, eu acho que assim, existe uma questão que não dá para a gente fugir dela, que é a força desses... a força aí da tecnologia que chega para todo mundo e envolve a meninada, e não dá para você anular isso, esquecer isso e achar que você vai virar completamente. Não dá. Isso aí existe, ponto final. O que eu acho, e a gente tem um exemplo, agora, pouco tempo, uma semana, uma amiga minha que é mediadora de sala de leitura de uma escola pública de São José do Rio Preto, e eu falo sempre com ela começou um trabalho na sala de leitura da escola de São José do Rio Preto esse ano, e no intervalo entre as aulas, que é o momento que a meninada vai atrás de livros, a sala dela é absolutamente lotada com crianças e jovens procurando livro, pegando e tal, fruto de um trabalho dela. O que é esse trabalho? Ela tem um espaço bonito, gostoso, aconchegante, ela é uma pessoa formada, ela é leitora, e ela consegue, o que a Zohara falou agora há pouco, assim, ela consegue dizer para aquele menino de 10, 11 anos que ela já mapeou o jeitinho dele, o prazer dele, no que e onde, para que lado, e ela oferece para ele, porque ela conhece o acervo, ela oferece para ele um livro que ele vai curtir, que ele vai gostar. E ela tem opção no acervo. Então você tem o espaço, acervo
e tem a mediação. Eu acho que isso instalado, isso colocado, é o caminho para formar leitores. Eu acho que é isso. E eu já vivi, eu não vou ficar falando de 10 anos atrás, 5 ou 15 ou 3 ou alguns meses atrás, eu vivi em vários projetos a possibilidade de afirmar com certeza isso. Quando você tem isso que eu chamei de tripé, o espaço mesmo, não é debaixo da sala, ou encaixotado, ou lá no cantinho, lá no fundo, no lugar na sala, um espaço legal, bonito, aconchegante, gostoso. Quando você tem acervo, oferta de acervo, e quando você tem um carinha preparado, que nós chamamos de mediador, o cara que se coloca entre o leitor e a leitura e o livro, essas três coisas são fundamentais e você forma leitor. Sei lá, tem uma escola de 500 alunos, não vamos querer acreditar que os 500 alunos sairão de lá leitores todos, mas você reverte esse movimento de dizer não à leitura e passa a entender que é possível sim formar leitores, inclusive esparramando isso para outros professores, que esse é um outro detalhe complicado também, que com essas formações de professores aí à distância, que o cara aparece uma vez ou outra, que a avacalhação total dos cursos de formação de professores, alguns chegam para dar aula para os alunos semi-alfabetizados, e aí você fala, como é que consegue ensinar se não sabe se quer escrever, né? Não é a maioria, mas você tem muita gente assim. Então, há caminhos para isso. Nós temos hoje, recentemente aprovado aí o novo Fundeb, que passa mais dinheiro para a prefeitura, e o que a gente vê é a prefeitura fazendo pedaladas fiscais. Quer dizer, pedalada fiscal é o que você mais tem em orçamento público, né? E usando o dinheiro que deveria ser para livro, por exemplo, e colocando no uso de gasolina, no asfaltamento do entorno da escola, no não sei o que, a fiscalização local, e muitas vezes o órgão de fiscalização é formado por gente da amizade, do relacionamento do prefeito, fecha os olhos para isso e passa assim. Então, a gente tem recurso para isso, o Fundeb é um dos recursos, as prefeituras e o Estado podem fazer, podem efetivamente aplicar políticas públicas de leitura, ainda que isso seja uma coisa fragmentada, porque eu acho que só a política de leitura não resolve se você não tiver formação do professor, se você não tiver outros cuidados com o equipamento, se você não tiver reforma, se você não tiver prédio, altura, se você... Enfim, essas coisas todas que não nos deixam assim, você gruda numa lei achando que aquela lei dá conta e aquela lei não dá conta, ela tem que ser conectada com outras coisas do que ela disse no guarda-chuva da política pública, né? Então, mas assim, é possível sim formar leitores, é desejável formar leitores, como disse o Humberto Eco, né? Ele falou assim, quem não lê só tem uma vida para contar, a sua. E quem lê tem muitas outras vidas, né? Então eu acho que a leitura é fundamental na saúde cívica, na saúde mental. A leitura mesmo que seja a Bíblia, tá? Aí começa lendo o Eclesiastes, A Vida é Ilusão, pronto, começa lendo Eclesiastes, que eu acho que as pessoas citam a Bíblia porque dá para você ler um versículo por dia, então a Bíblia é sempre citada, né? Nunca lida e pouco interpretada, ou interpretada de uma forma meio esquizofrênica, eu diria. Mas eu acho que é possível sim a gente caminhar. Agora precisa de governos com uma sequência na ocupação do investimento dessas políticas, para a gente sentir alguma coisa, não essa coisa de... Eu me lembro que assim que acabou o governo da Erundina, assim que acabou o governo do Mário Covas na prefeitura, isso faz tempo, né? Entrou o Jânio, e o Jânio simplesmente mandou recolher uma série de materiais de formação de professor, material de ponta, coisa nova, trazendo novos autores, ele mandou recolher, sumir com tudo, botar fogo e tal. E então, assim, eu acho que a gente não pode viver mais essa coisa polarizada de entra um, desfaz tudo que o outro fez e tal, porque isso é um problema, você está sempre furando o guarda-chuva, né? Ô Zoara, a gente já está chegando aqui ao final do programa, infelizmente. Né? Isso a gente não pode se estender muito agora, não tem jeito. Conta, exatamente. Mas eu quero saber o seguinte, você pode passar para a gente o resultado
dessas pesquisas mais recentes aí, Olha, né, no caso. E também a última pergunta, o brasileiro está lendo mais, Zoara? Não, o brasileiro não está lendo mais. Né? Só para saber da nossa especialista. Né? A garotada parece que... Aquele que já é leitor parece que está tendo aí o interesse por esses livros que estão aí na onda, né? Mas ele não está lendo mais, não. A gente vai... A próxima pesquisa deve sair o ano que vem, né? E espero que a gente não tenha uma boa surpresa, mas eu acho difícil, né? Agora, as pesquisas todas, as que eu comentei aqui, toda a série histórica, pode ser acessada no nosso site, tá? Pode ser baixado, tem o livro com análise sobre esses resultados, com especialistas aí das diferentes áreas de biblioteca, de formação leitora, de políticas públicas, né? E é www.prolivro.org.br. Pode ser baixado todos os livros, todas as pesquisas, né? A pesquisa em bienal, a pesquisa em biblioteca, essa pesquisa nacional. E tem muita informação ali, né? Infelizmente não dá para a gente abordar tudo, mas quem tiver interesse, e tem todas as análises do livro que também pode ser baixado gratuitamente. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês Não, prazer é todo nosso, para as próximas conversas. Ok, o prazer foi nosso, viu, Zoara? Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. A Zoara Failla, que é socióloga e também socióloga, né? E também coordenadora de pesquisas. Isso. Obrigado pela sua participação, viu, Zoara? Obrigada e também a vocês, agradecer, obrado, querido. Estar aqui com vocês. A gente que agradece. E também agradecer ao Edson, que é nosso aqui, né? É da Assembleia Legislativa, né? Trabalha com o deputado Carlos Gianazzi, né? Um grande assessor. Aqui parlamentar. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, já tivemos em outra ocasião, numa entrevista que eu fiz com ele aqui, e sabe tudo e mais um pouco, né, sobre, né, educação, é um escritor de mão cheia, educador, sabe tudo. Edson, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui com a gente no nosso programa. Eu que agradeço a possibilidade, é sempre muito bom. É sempre muito gostoso falar sobre uma das paixões da minha vida, que é a leitura e a literatura. Eu agradeço e eu espero que esse debate nosso possa cutucar alguém, desacordar alguém, soprar o pó dos sonhos adormecidos das pessoas e as pessoas se mexerem um pouco mais, seja na luta, na ação, caminhar um pouco mais, né? Eu acho que o Brasil precisa de leitores. E a leitura é, sem dúvida nenhuma, saúde cívica de todos nós. É muito bom ler, cara. Ler faz bem, é bom. Né? Te faz inteligente mesmo, você aprende. É um aprendizado. Ler é maravilhoso. Olha, esse foi o Alesp Cidadania de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E para rever esta ou outra edição, basta ficar ligado aí na nossa programação ou acessar o nosso site no YouTube. Até o nosso próximo encontro.